Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar dando continuidade ao conteúdo de geometria analítica. Vamos falar um pouco sobre a equação geral da reta, tá? Bem parecido com a parte de alinhamento de 3 pontos, uma matriz, a gente calcula o determinante, mas ao invés de dar um número, um valor, né, como dava quando a gente estava fazendo, vai dar uma expressão. Essa expressão formada por x e y é conhecida como a equação geral da reta, tá? Vou compartilhar com vocês o nosso livro para a gente poder estar analisando juntos aí. Então, vou abrir aqui equação geral da reta. Então, nós temos os pontos alinhados, os pontos A, B, e eu quero criar mais um ponto aqui, lembra? Condição de alinhamento de 3 pontos. A gente fazia, todos eles tinham números, né? XY, X1, Y1, X2, Y2, calculava o determinante da matriz, se desse zero, eles estão alinhados. Então, como é uma equação da reta, eu já parto do pressuposto que eles vão estar alinhados. Então, eu sempre vou igualar já a zero esse determinante. Aqui ele está colocando de forma genérica, né, com as letras simbolizando a álgebra envolvida aqui no problema. Fazendo as multiplicações, nós vamos chegar na equação ax² mais by mais c igual a zero, na qual a, b e c são números reais. Essa equação é denominada equação geral da reta. Ok? Vocês vão ver que é bem simples aqui, bem mais do que simples, do que esse monte de letras aqui na hora de fazer. E aí, ele também coloca alguns casos especiais. O caso especial da reta paralela ao eixo x, o que vai acontecer? Não vai ter x na equação, vai ter só y. Então não vai ter o ax. Por que não tem o ax? Porque essa equação não tem nenhum valor para x. Ela é paralela ao eixo, só tem valores de y aqui. Ok? E se ela for paralela ao eixo y, tá aqui a reta que ela não aparece aí no desenho, eu não sei porquê, tem um problema na gráfica, mas essa reta quando for paralela ao eixo y, o que vai acontecer? Ela não vai ter o valor de y, ela vai ser ax mais c, vai sumir o by. Se essa reta passar pela origem, se ela for uma reta onde um dos pontos dela é o ponto 0, 0, né? Ela tem a coordenada 0 para x, 0 para y, ok? Ela está vendo? Ela tem esse ponto 0, 0. O que vai acontecer nesse caso? Ela não vai ter o c, ela vai ter só o ax e o by. Vai ter a coordenada de x, a coordenada de y, não vai ter o termo independente aqui, porque uma das coordenadas é 0, 0, substituindo, você vai ter c igual a 0. Então, esses 3 casos são casos particulares aí da equação geral da reta. Tá? Aqui ela coloca também que existe as retas que passam pela bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Né? E aqui também do segundo e do quarto. O que ele quer dizer nesse caso aqui? Ele fala que quando passa no terceiro, tá vendo? A bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante vai ter x menos y igual a zero, x igual a y. O que significa isso? Deixa eu pegar aqui vamos só aqui nesse aqui, já dá para ver. A bissetriz que passa por esses quadrantes que ele está falando, primeiro e terceiro quadrante, é uma reta, gente, que corta aqui, ó, tá vendo? Ela corta o terceiro quadrante e o primeiro quadrante. Nesse caso, uma reta que vai cortar aqui, eu vou ter c valendo zero, o x positivo com y positivo, ou o x negativo com y negativo, né? Ó, nessa parte aqui eu tenho todos os valores de x negativo
y negativo. No primeiro quadrante eu tenho todos os valores de x positivo e y positivo. Então, x igual a y. É só isso, tá? Se essa reta passar ao contrário, né, pelo segundo e quarto quadrantes, aí eu vou ter valores opostos, né? Por que eu vou ter valores opostos? Imagina que a gente tem uma reta que agora passa por esses pontos, ó. Aqui quando x é negativo, peraí aqui quando x é negativo, y é positivo, não é verdade? Todo valor de x positivo, eu vou ter y negativo aqui embaixo. Aqui para trás, todo valor de x negativo, eu vou ter y positivo. Então ele fala que x é o oposto de y. Mas todas dá para ser escrito na forma ax mais by mais c. Isso são só alguns casos particulares. Ó. Então todas, né? Ó, no entanto, qualquer que seja a equação, pode ser escrita nessa forma aqui, ax mais by mais c igual a zero. Tranquilo? Se eu for fazer um link disso daqui para uma equação uma função ou coisas que a gente faz já, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes ele fala, meu, isso aqui eu nunca vi na minha vida. Não, ó, y é igual a 2x mais 5. Isso aqui a gente já estudou em funções lá no primeiro médio, que isso dá um gráfico de uma função que é uma reta. Não é verdade? Vocês recordam disso? Né? Ah, mas isso e isso é a mesma coisa. Só que aqui eu tenho y isolado. E aqui não. Eu tenho y no meio da equação. Aqui o y vai ter b valendo 1, o a valendo 2 e o c valendo 5. É só uma maneira de isolar ou não isolar uma das incógnitas. Ok? Então, essa equação a gente já viu um monte de vezes, só que de outras formas. Quando a gente ia montar sistema, que tinha lá 3x menos 2y igual a 8. Lembra isso aqui? O que é isso? Isso nada mais é do que uma equação que vai virar um sistema. Ela é uma equação geral da reta, onde o A vale 3, o B vale menos 2 e o C vale menos 8. Menos 8, professor? Sim, porque se eu colocar o 8 para o lado esquerdo, ele vai vir como menos. É que na hora de resolver o sistema, a gente deixa a variável que não tem letra do outro lado do igual. Mas trazendo o menos 8 para o lado esquerdo, vai ficar desse jeito. 3x menos 2y menos 8 igual a zero. Então, nós já vimos essa equação várias e várias vezes, só que não com esse nome, equação geral da reta. Sim, com o nome sistema, equação do primeiro grau, função do primeiro grau. E agora ela vai receber essa nomenclatura de equação geral da reta. Então, não é novidade, mas é novidade porque tem que resolver através de uma matriz, né? Então, o que vai mudar é a maneira de nós descobrirmos essa equação. Antes, a gente tinha a equação e construía a reta. Agora, nós temos a reta e vamos descobrir qual equação gerou aquela reta. Ok? Essa seria a volta aí, né, de todo o sistema. Primeiro, a gente tinha a equação para descobrir qual era a reta. Nesse momento, em geometria analítica, nós vamos ter a reta e descobrir qual é a equação. Ok? Toda reta ela tem uma inclinação, tá vendo? A inclinação de uma reta.
Toda reta tem uma inclinação, né? Essa daqui tem uma inclinação de um ângulo agudo, menos de 90 graus. Essa reta formou um ângulo obtuso, maior do que 90 graus, e aqui formou um ângulo reto, paralela ao eixo Y, formou um ângulo de 90 graus. Mas todas elas têm um ângulo, ok, gente? Né? Sempre medindo do ângulo do eixo X, a curvatura do eixo X até chegar na reta, tá? Do eixo X até a reta, do eixo X até a reta. Então, essa é a inclinação de uma reta. Essa inclinação, ela é denominada como coeficiente angular, tá? Toda reta tem uma inclinação, que varia entre 0 e 180. Nesse caso aqui, que a reta é paralela, não existe ângulo. Então, nós temos aí um ângulo de alfa vale 0 graus aí, no caso, né? Quando a reta é paralela, a gente fala que não tem ângulo, então um ângulo de 0 graus. Ok? E aí, essa angulação chama coeficiente angular. O coeficiente angular, nessa nossa matéria, ele vai ser representado pela letra M. A letra M representa o coeficiente angular. Ele é calculado de uma maneira bem simples. Antes, deixa eu só falar. Esse coeficiente angular, ele vai ser sempre a tangente do ângulo. A tangente, por que a tangente que vai usar? Né? Então, vamos só ver aqui. Então, ó, coeficiente angular, alfa é igual a 45. Aí ele fala que a tangente de 45 igual a 1. Coeficiente angular, 135 graus. M igual a menos 1, porque a tangente de 135 é menos 1. Então eu vou ter que calcular a tangente. Não, é que aqui ele só está mostrando o que é a tangente. Por que a gente calcula a tangente? Porque esse ângulo aqui, ele é formado pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto sobre o cateto adjacente é a tangente, tá? Por isso que ele calcula sempre a tangente. O cateto oposto são as coordenadas de y. O cateto adjacente são as coordenadas de x. Então, para calcular o coeficiente angular, é só eu fazer y2 menos y1, a distância, né, os valores aqui, a medida desse lado aqui do y, dividido por x2 menos x1, que é a distância entre os valores de x. Tá? A distância entre os y no numerador, a distância entre os x no denominador. Cateto oposto, cateto adjacente. Você vai formar a tangente. E o valor de m já vai ser o valor não do ângulo, e sim do coeficiente angular. Então, nós vamos ter que ficar pensando muito em ângulo. Por enquanto, nós vamos pensar em y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, sem se preocupar com o ângulo. Se ele pedir para o ângulo mais para frente, a gente vai voltar a essa ideia do ângulo aqui. Ele só está colocando aqui para vocês entenderem por que tem que calcular a tangente. Tá? Tem alguns valores positivos, alguns valores negativos de ângulo. Nós vamos ver que automaticamente, quando está do lado oposto, né, aqui vai ficar x2 menos x1 vai dar um número negativo, quando for maior de 180 graus. Ponto A, ponto B. x1 vai ser maior que x2. Então, vamos supor que aqui é 1, aqui é 3, vai dar 1 menos 3. Vai dar menos 2 automaticamente. Afinal de contas, quando passa de 90 graus, a tangente vai ser negativa. Mas é bem simples de calcular, que também vocês vão ver pelos exemplos, que é bem simples aí de fazer o cálculo do coeficiente angular, que é esse aqui. M, que é um número real, não é o ângulo, né? Mas por que falar do ângulo? A tangente, querido. Quanto vale a tangente de 45? Vale 1. Quanto vale a tangente de 60 graus? Raiz de 3. Raiz de 3 é o valor de m. O ângulo, 60 graus.
m raiz de 3. É diferente o ângulo e o número do valor numérico. Tá? Então, m é um número real, que vai ser cateto oposto, y, dividido pelo cateto adjacente, que são as coordenadas de x. E daí também tem aí é importante sabermos que, se o ângulo, né, a angulação for menor que 90 graus, a tangente é positiva, maior que zero. Se a angulação formada for maior que 90, menor que 180, o valor de m vai ser negativo, que vai ser a tangente no segundo quadrante, que é negativa. Ok? E quando for paralela, tangente vai valer zero, então o m também vai valer zero. Simples, vocês vão ver aqui nos exemplos da próxima página. Nos exemplos aqui, ó, ele já começou colocando aqui, né? Determine a equação geral da reta que une os pontos médios. Então, ele misturou duas matérias. Então, aqui ele quer o ponto médio da equação geral da reta dos pontos médios. Então, ele misturou duas coisas. Vamos calcular o ponto médio entre B e C. Como que eu vou calcular, né? As distâncias entre os x, tá? 6 mais 8 dividido por 2 dá 7. Então, o ponto médio x vai ser 7. Nos y, né? A distância entre os y. Deixa eu diminuir aqui a nossa fotinho, senão não dá para mim descer. Tá? Então, ó, descendo aqui, vocês vão ver. Ó, ponto médio, ele colocou o M. Ponto médio, coordenada 7. Ok? A distância entre 1 e 7 vai ser o ponto médio. Tá? Ó. Essa coordenada aqui do ponto B é 8 com 1. Então, coordenada do ponto C é 6 e 7. Vai ficar 8 mais 6 dividido por 2. Vai dar 7. A outra vai ficar 1 mais 7 dividido por 2. Vai dar 4. Então, eu achei um ponto aqui, que é o ponto médio da reta que vai de B até C. A coordenada dela é 7 e 4. Guarda isso aqui, ó. X médio, 7 e 4. Ponto médio. X médio, 7. Y médio, 4. Vou fazer a mesma coisa para outra reta aqui, que é a reta AC. Ele que pediu, né? Ele pediu isso aqui em cima nos exercícios, ó. A reta AC e a reta BC. Então, ponto médio da reta AC. Primeira coordenada aqui, 0, 0. Segunda coordenada, 6 e 7. Ok? Então, vamos ver como é que vai ficar o ponto médio desse aqui. Né? 0 mais 6 dividido por 2 dá 3. 0 mais 7 dividido por 2 dá 7 meios. E aí ele achou o outro ponto médio, que é 3 e 7 meios. Agora eu vou achar a equação geral dessa reta, tá? Então aqui ele poderia ter dado já direto as coordenadas. É que ele quis que achasse o primeiro ponto médio, então tornou o exemplo um pouco mais difícil para a primeira vez que vocês estão vendo a ideia de equação geral da reta. Depois que a gente já sabe os pontos, fica fácil. Tá? Então eu quero saber qual é a equação que une os pontos 7, 4 e 3 e 7 meios. Monta uma matriz com esses pontos. Ele fez aqui, ó. Ele montou essa matriz. Ok? Vou colocar aqui no Word também essa matriz. Então, ele colocou essa matriz. Ó. Na equação geral da reta, vai ter sempre isso. Ó, x, y, 1. Antes era número, lembra quando a gente estava calculando só para ver se os pontos estavam alinhados? Agora a gente vai ter sempre esse valor aí, x e y, que é o valor genérico
da equação geral da reta. 3, 7/2. Vou colocar 7/2 na forma de fração assim. 7/2 e 1. O que a gente tem que fazer para calcular o determinante, que é a parte que ele pula aqui no exemplo, né? Ele pula essa parte aqui no exemplo. O que eu tenho que fazer para calcular o determinante? Eu tenho que fazer, vou copiar a primeira, segunda coluna. Então, essa parte aí já chega aqui. Calculando o determinante, pá, deu isso. Aí o aluno fala, meu, de onde veio esses números? Por que isso depois virou isso, né? Então, fica complicado. Eu vou fazer passo a passo para a gente ir recordando como que se faz o cálculo do determinante. Então, aqui ficou x, opa, não ficou assim não, x e y. Copiei, primeira coluna, segunda coluna, 7, 4. E aqui embaixo, 3 e 7/2. Ok? Que nem a gente vinha calculando os outros determinantes. Determinante é igual. Primeiro, multiplica, né? 4 vezes 1 vezes x. 4x. Mais y vezes 1 vezes 3. 3y. 7 vezes 1 vezes 7/2 dá 49/2. Na diagonal secundária, 3 vezes 4, 12. Como está no caminho contrário, subindo, menos 12. Depois, 7/2 vezes 1 vezes x, vai dar 7/2, desculpa, negativo aqui, ó, faltou o sinal, menos 7/2 de x. E por último, menos 7y, que também está na diagonal secundária. Calcula esse determinante, iguala ele a zero. Por que eu tenho que igualar a zero? Porque é uma equação da reta. Os pontos estão alinhados. Desenvolve essas contas. 4x menos 7/2 de x. Isso aqui vai dar meio x, porque o 4 é a mesma coisa que 8/2, tá? 8 metades dá 4 inteiro. Então, fazendo 8/2 menos 7/2, eu vou ficar com meio x. Ok? Meio x. O 3y, eu vou subtrair de 7y. Eu vou ficar com menos 4y. E aqui o mais 49/2 menos 12. Está vendo? Eu fiz x com x, y com y, faltou fazer essa conta. 49/2 menos 12. O número 12 é 24/2, certo? 24 metades dá o número 12. Então, eu vou fazer 49 menos 24. Vai dar 25/2. É igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Vamos ver como ele tinha colocado aqui no livro, né? Quando ele fez a conta lá. O dele depois ele multiplicou. Ele fez 4x, 3y, 49/2, menos 12, menos 7y, daí já deu direto aqui, ó, x menos 8y mais 25. Como ele chegou nesse valor, x menos 8y mais 25? Ele simplificou aquela equação lá que a gente fez no Word, tá? Para chegar nisso aqui, ó, ele multiplicou todo mundo por 2. Né? Para fugir do meio x, pega essa linha inteira e multiplica por 2. Lembra que é uma equação, eu posso fazer isso. Meio vezes 2, x. Menos 4 vezes 2, menos 8. 25 meios vezes 2, 25. É igual a zero. Então, para chegar no resultado x, menos 8y mais 25, que foi o que deu aqui no livro, a única coisa que ele fez foi simplificar, tá? Multiplicou por 2
para simplificar aqui a expressão. Ok, gente? Então, é isso aqui que foi feito aqui nesse exercício do livro. Tá? Eu acabei aqui. Tá aqui para cima. Tá aqui, né? X menos 8y mais 25 igual a zero. Então, é só calcular a matriz, depois deixar na fórmula x, y, número. Que nem no caso aqui, o A vale 1, o B vale menos 8, o C vale 25, se ele pedisse o valor de A, B e C. Para calcular o coeficiente angular, é mais fácil ainda. Ó. Calcule o coeficiente angular dessa reta. A distância aqui, né, ó, dos pontos A, fazendo x, ó, y2 menos y1, a distância entre os y's vai dar 3. No caso aqui, né? Vamos ver lá embaixo na resolução, ó. y2, y1, menos 1 com menos 2, dá menos 3. x2, x1, menos 3 com menos 3, dá menos 6. Tá vendo? Ah, e se eu fizer em qualquer ordem? Não tem problema, vai ficar aqui ou menos com menos ou mais com mais. A distância entre os pontos aqui vai dar 3 e 6. Ó. Se eu fizer a distância do menos 1 até o 2 dá 3 unidades. Do menos 3 até o 3 dá 6 unidades. 3 dividido por 6 dá meio. Ele usou menos 3 dividido por menos 6, que também vai dar meio, porque menos com menos vai dar mais. Então, é só pegar as distâncias entre os x, entre os y, dividir pelas distâncias entre os x e acha o ponto, o coeficiente angular. No segundo exemplo, ele deu uma reta, né? Olha a reta que ele dá aqui. Ó. Então, aqui eu tenho que saber a coordenada. Qual a coordenada do ponto A? 0, 3. A coordenada do ponto B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, com menos 1. Então, essa coordenada 0, 3, essa coordenada 6 e menos 1. Aí ele coloca aqui embaixo. Ó. De acordo com a figura, temos A igual a 0,3, B igual a 6 menos 1. Qual a distância que eu tenho do menos 1 até o 3? 4. Né? Do menos 1 até o 3, eu tenho 4 de distância. Do 0 até o 6, eu tenho 6 de distância. Ficou, né? Ia ficar 4 dividido por 6. Só que como passou para o outro lado aqui, ó, no desenho, é um ângulo maior que 90. Tem que tomar cuidado que vai ficar negativo o valor da tangente. Então, nesses aqui é melhor fazer na ordem, colocando x do y2, ó, o y2 vale menos 1, menos o y1 que vale 3. Então, vai ficar menos 1 com menos 3 dá menos 4. x2, 6, menos x1, que é 0, menos 4 sobre 6. Menos 4 dividido por 6, menos 2/3. Tá? Distância, tomando cuidado que às vezes pode dar positivo quando for 90 graus e negativo. Então, é melhor fazer sempre na ordem y2 menos y1 no numerador. x2 menos x1 no denominador. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Calcula o coeficiente angular, que é a tangente. Ok? Depois disso, gente, tem os exercícios aqui da página 626. Tentem fazer os exercícios da página 626. Exercício 29 sobre equação geral da reta. Né? Monta lá. Qualquer dúvida, eu vou estar online no Meet também, para poder tirar a dúvida de vocês. A gente pode fazer uma aula, tirar dúvidas aí também. Mas é bem tranquilo. Isso aqui vai ser tudo XY1. 4, 3, 1. Menos 2, 5 e 1. Monta a matriz, vê qual é a equação geral da reta. Na B, XY1. 1, 3 e 1
5, 6 e 1. Lembrando que a primeira linha sempre vai ser x, y, 1 na equação geral da reta. Aqui eu quero saber, ó, tá vendo? Ó, sabendo que o ponto pertence a uma reta, então suas coordenadas estão na reta. Confirme se o ponto 2, 2 pertence à reta. Substitui no lugar do x o número 2, no lugar do y o outro número 2, faz as contas, tem que dar 0. Se der 0, esse ponto está na reta. Nesse aqui, menos 8 e m pertence à reta. Coloco o menos 8 no lugar do x, coloco o m no lugar do y, vai virar uma equação do segundo grau, do primeiro grau, desculpa, isola o m e descobre qual é o valor do m. Então, bem simples, é só substituir, aqui é só matriz, aqui é só substituir. E quando ele pedir para calcular o coeficiente angular, é só fazer a distância entre os y dividido entre as distâncias entre o x. Tá? É hoje isso que a gente vai falar sobre essa aula. Estou no Meet, logo na sequência. Se alguém quiser entrar lá para tirar dúvida, fique à vontade. Estarei lá aguardando no plantão de dúvidas. Muito obrigado, bons estudos, até a próxima aula.